Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. Eu sou o Pitu e estamos aqui mais uma semana estudando o livro de Hebreus. E estamos na lição de número 11, o estudo de número 11, que lembrando aos amigos aqui que são 13 estudos para completar o trimestre. E o título dessa semana é Jesus, autor e consumador da fé. Então vamos estar falando sobre fé. E para começar, eu queria ler um versículo que é Hebreus 11, 1. Olha só que interessante. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, convicção de fatos do invisível, de coisas que a gente não vê. A fé é algo bem interessante, né? E me deixou... Eu já tinha ouvido falar que Hebreus era o livro que falava bastante sobre fé e explicava sobre fé, mas lendo e estudando isso daqui, ficou um pouquinho mais claro, porque a fé é a certeza dessas coisas que a gente não vê. Por isso que a gente acredita, né? A gente, por exemplo, o ar, a gente não vê, mas a gente sente e está ali, porque a gente está respirando o ar, né? E em Hebreus aqui vai falar que a fé anda de mão dada com a perseverança. Mas olha só, ela explica também um pouquinho sobre como foi a fé, dando exemplo de alguns heróis do passado e também falando um pouquinho sobre Jesus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Abraão, sobre Moisés, uma mulher Raabe e depois explicar como é que a fé influenciou na vida de Jesus. E você vê, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de dados, né, que tudo é medido, tudo é provado cientificamente, falar de fé é uma coisa que é até curioso, né? Porque mesma coisa eu falar para você, Pitu, eu sou seu amigo, eu gosto de você pra caramba, né? Aí você fala, prova, não tem como provar, né? É uma coisa que você é o quê? Você acredita pela fé, entendeu? Até que se prove o contrário, né? E, então, olha aqui, no verso 3 diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quer dizer, não tem como você explicar isso aí, né? Deus criou o mundo em 6 dias. E a ciência fica tentando explicar e tudo. Então é uma coisa, é uma abstração maior do que todas as abstrações. Agora, o que é mais curioso é o verso 2 aqui, que diz aqui, ó, foi por ela, pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Ou seja, não é que eles alcançaram o que eles estavam buscando, não é que eles alcançaram um prêmio, não é que eles alcançaram a vida tranquila, eles alcançaram um bom testemunho. O que é um bom testemunho? É você... contar uma história para alguém, é o testemunho sobre Deus. Então, o que acontece? Se você olhar Moisés, Abraão, Abel, Noé, todos eles aqui, eles passaram por tremendas dificuldades, eles foram chamados para algo especial, e no final da história, todos eles alcançaram parcialmente a vitória. Por exemplo, Abraão foi um cara que morava em Ur dos Caldeus, que era um lugar bem tranquilo, bem diz que a lição fala que era até metropolitano, era até avançado, assim, comparado com outros lugares. Foi morar no meio do deserto, morou em tendas, backpacking a vida inteira. A mulher dele morreu, ele teve que enterrá-la numa caverna, entendeu? Mas ele alcançou a promessa, ele teve o filho dele da promessa, depois de muita luta. Mas ele não viu a terra. E, inclusive, ele recebeu de Deus uma visão dizendo, seus filhos vão para essa terra e depois... Mas você não vai. Pensa, por exemplo, em Moisés. Moisés também, o que ele foi? Ele não entrou na terra prometida. Ele foi olhar e viu a terra prometida só da montanha. Nós estudamos isso aí trimestre passado. Quer dizer, então qual que é o tema maior? O tema maior é que você acredita no que Deus vai fazer e você exerce essa fé sem saber o que vai acontecer. Abraão, por exemplo, ele foi para uma terra que ele nem conhecia. Falou, Pitu, vai acampar. Mas onde? Não, vai. Quer dizer, a fé é algo que desafia a lógica, né? Mas ela tem evidência suficiente para você acreditar. Agora, uma coisa que é mais importante nessa lição é que todos eles não foram perfeitos. Porque a tendência nossa é olhar para as pessoas do passado e dizer, eu nunca vou ser como Abraão, eu nunca vou ser como Moisés. Mas eles foram seres humanos como a gente, eles erraram, mas perseveraram, acreditando que Deus ia cumprir as promessas. Essa é a diferença. E Abraão é o pai da fé, né? Olha só, que interessante. E o que eu também... Então, em Hebreus 11, ele dá 3 exemplos, né? 3 heróis da fé
para a gente poder dar uma analisada. O primeiro foi, como você já falou, Abraão. Que Abraão, uma das maiores provas dele foi quando Deus falou, leva o teu filho Isaque para sacrificar. Imagina aquela caminhada, né? Foram 2 dias para chegar até o local do altar. Só que diz que Abraão, a fé dele era tão forte que ele acreditava certamente que ele ia matar Isaque e Deus ia ressuscitar Abraão, ia ressuscitar a Isaque na hora. Então ele estava, né, garantido ali. E depois fala também que Moisés era o predestinado a ser o faraó, que ele foi criado, né, pela princesa lá, e o que ele escolheu? Os maus tratos do povo de Israel, né, ter paciência para liderar o povo, não entrar na terra prometida, e ele largou mão de tudo isso para seguir esse sonho aí de libertar o povo de Israel. E depois, em Hebreus 11, fala de uma mulher. E a gente sabe que na Bíblia, raramente eles contam histórias de uma mulher. Então, Raabe aqui, ainda mais uma mulher, que era uma prostituta, ela morava em Jericó. Estrangeira. Estrangeira, uma mulher que tinha uma vida, né, duvidosa, só que ela protegeu os dois espias que estavam lá para investigar Jericó, por causa da fé. Né? Ela nem tinha ouvido falar tanto, né, de Jesus, ou não conhecia tanto, mas ela ouviu falar e pela fé ela foi e recebeu esse chamado e protegeu os espias. Né? Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha só, que é o que você leu, né? Hebreus 11, 3. De maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Esses 3 aí, eles não viram essas coisas, mas eles vieram a crer e exerceram sua fé dessa maneira. Eu acho, Pitu, que a fé é uma coisa, é um conceito tão complexo e ao mesmo tempo tão simples. Porque eu posso chegar para minha filha de 6 anos e falar, filha, vamos orar para o Papai do Céu. Aí você fala, Pai nosso que estás no céu. Quer dizer, olha que declaração de fé. Você acreditar que existe um Pai que criou o mundo inteiro, que estás no céu e que está com o ouvido esperando para falar com você. Né? E é o que diz aqui, ó, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, um passo de fé tão grande que para nós que somos cristãos, a gente às vezes trivializa, vamos orar para comida, vamos orar para... Mas é um negócio fantástico, não é? Você vê, por exemplo, Noé acreditar que Deus falou com ele e de repente a família dele por 120 anos começa a construir um barco enorme, né? Então, é um passo que você dá numa direção que, de repente, é contrária ao mundo. Ellen White fala que Abraão mesmo, quando ele decidiu largar tudo e ir para o meio do deserto, ele não conseguiu nem explicar para os parentes dele. Foi uma maluquice. Como é que você vai sair de Ur? Como é que você vai sair desses lugares? Entendeu? Agora, como eu disse antes, olha aqui, Hebreus 11, 13. Essa é a tônica de todos eles. Todos esses morreram na fé. Ou seja, eles viveram na fé, foram fiéis e acreditaram nas promessas que Deus ia fazer, mas eles morreram na fé. O que quer dizer isso? Não alcançaram as promessas. Viram-as de longe e as saudaram. Como Moisés subiu no morro e falou, olha lá, era lá que era para eu ter ido. E eles confessaram o quê? Que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso é muito importante, Pitu, porque muitas vezes tem religiões, até cristãs, que falam, se você tem fé, você vai ter uma vida em abundância, você vai ser rico, você vai ter paz, você não vai ter problema. É mentira. Porque a gente sabe, a gente que acredita na volta de Jesus, não tem como o problema do pecado ser resolvido sem que Jesus volte mais uma vez. Ele disse aos discípulos, eu vou preparar uma morada para vocês e vou voltar para te buscar. Por que ele tem que voltar? Porque ele tem que consumar o trabalho de purificação do planeta, para livrar o planeta do pecado e provar que o mal não compensa. Porque senão a gente ia para o céu, o mal ia voltar. Então, por isso que essa lição fala que Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele é o autor na cruz e é o consumador na volta de Jesus. Por isso que nós temos que sempre lembrar que nós somos o quê? Estrangeiros e peregrinos nessa terra. Isso é um negócio muito importante. E antes de continuar aqui falando sobre Jesus, o autor e consumador da fé, eu queria voltar para Hebreus 11, 3, que você leu, né, que diz o seguinte, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja,
a gente pode voltar para a criação, né? Que só pela fé podemos entender a criação, porque o universo, né? Hoje a gente vê, é visível, ele foi formado, né? Veio a existir do nada. Do nada Deus fez, então do invisível Deus fez algo visível, né? Foi formado. E pela palavra de Deus, né? Coisas que são visíveis. Então tudo, só pela fé a gente pode entender a criação, né? Que incrível isso. Então, se acreditamos na criação, acreditamos que nós fomos criados também durante a semana da criação. Exato. Então, só com fé podemos entender como eu e você, João, viemos a existir aqui, né? E bonito tudo isso porque termina com Jesus sendo o principal personagem aqui, porque ele é o autor, porque ele participou da criação, né? E agora ele é o consumador da fé. Então, e o ponto alto de tudo isso está em Hebreus 12, porque Paulo tá escrevendo e falando sobre Jesus, né? Que ele fala, né, que Jesus vai vir e não vai demorar. E concluiu essa parte de Hebreus 12 falando assim, autor e consumador da nossa fé, porque ele agiu, né? E com ele a fé atingiu sua expressão perfeita, só com Jesus, né? Por 3 motivos, né? Primeiro, ele é o único que terminou a corrida em seu sentido mais completo, como você estava falando dos outros, né? Todos pereceram, todos morremos, o nosso destino é morrer, mas Jesus, ele na sua corrida aqui, no sentido mais completo, ele foi perfeito e morreu por nós, né? Em segundo, a vida perfeita de Jesus tornou possível a esses outros correrem a corrida, ou seja, esses outros, todos nós, né, a gente também pode participar, a gente pode seguir o seu exemplo para tentar ter uma vida mais semelhante possível a Jesus. E finalmente Jesus é a razão pela qual temos fé. Olha só, ou seja, quase que se Jesus não tivesse vencido, né, a nossa fé não teria esse sentido como tem hoje. Então Jesus é a razão pela qual temos fé, sendo um com Deus, ele expressou a fidelidade divina para conosco. Isso que é bonito, né? Porque Jesus nisso, né, mostrou para nós tudo que temos que fazer. Então, ó que legal aqui também, né? Porque nesse estudo que a gente está falando aqui, explora que a fé é como como essa pode ser obtida por meio de exemplos do passado, que falamos aqui Abraão, né, Moisés, Rabi, mas de maneira especial e central por meio de Jesus, do exemplo de Jesus, o autor e consumador da fé. E você vê, Vitor, o que você está falando fecha perfeitamente, porque está dizendo no verso 12:2 aqui, que a gente tem que olhar firmemente para Jesus, porque não é a nossa fé, Pitu, que nos salva, é a fidelidade de Jesus para conosco. Porque a nossa fé pode fraquejar, Pitu, a gente pode um dia estar com mais fé, outro dia estar com menos fé. Se a gente dependesse de nós, entendeu? Até a fé é um presente que vem de Deus. Né? Então tem uma diferença nessa lição que é importantíssima, que é a diferença entre a nossa fé e a fidelidade de Deus. O que mais importa é a fidelidade de Deus, é saber que a aliança que ele fez com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, com todos eles, e que ele consumou na cruz, essa aliança é que ele vai nos salvar, que ele vai nos tirar daquela enrascada que Adão e Eva entraram no Jardim do Éden, que comeram o fruto do bem e do mal, tinham que morrer, alguém tinha que morrer. E Jesus vai lá e fala, não, eu morro no seu lugar. Quer dizer, ele é fiel, ele não muda, ele não mente. Então, essa é a certeza. Se a gente olhar para a cruz e lembrar disso, nós nunca vamos cair. A nossa fé vai fraquejar. E quando ela fraquejar, a gente tem que falar que nem aquele pai que levou o filho para Jesus curar e disse assim, Jesus disse para ele, se você tiver fé, ele vai ser curado. Ele falou, eu acredito, mas me ajude a ter mais fé. E Jesus o curou. Então, a mensagem para nós hoje que eu acredito é o quê, Pitu? Vamos ter fé, mas vamos pedir para Deus aumentar nossa fé em Jesus pela sua misericórdia, porque os dias que a gente cair, a gente não pode desanimar. A gente ergue a mão e ele vai nos pegar de novo. Então, mais um estudo fantástico, mais um papel de Jesus, como você disse, que nós estamos estudando, né? Que Jesus não falha. A gente falha, mas ele nunca falha, né? Que isso possa nos animar, continuar estudando a Bíblia e a encarar mais uma semana nas nossas lutas, né? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por mais este estudo, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre a fé e como podemos pedir mais fé e seguir os exemplos que a Bíblia nos dá. Abençoe a cada um aqui dos nossos amigos durante essa semana, ajude a cada um no seu estudo diário, no seu estudo da lição, que eles possam, com essa mensagem, aprender um pouco mais sobre o teu amor, sobre ti. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.